Olha, e alunos da Escola Capitão Dena aqui em Cabrobó, também de Santa Maria da Boa Vista, vão ser contemplados com o privilégio de assistir essa produção fantástica, cultural, que vai remontar a algo tão intrínseco da nossa história, que é o conflito de Canudos. Eu estou falando do espetáculo Notícias do Dilúvio, peça teatral, que vai ser apresentada aqui em Cabrobó, lá na Escola Capitão Dena, na Ilha da Assunção. Eu vou falar com uma das culpadas do espetáculo, que é a Camila Rodrigues, atriz e produtora, claro, uma grande equipe com ela também nessa produção. Camila, boa tarde, que bom conversar com você aqui para os ouvintes do Nossa Voz. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho e falar dessa nossa empreitada aí, né? Obrigada pelo Verdade, espaço. verdade. Camila, conta como é que nasceu essa ideia, como é que nasce essa, esse desafio, né, essa produção de vocês de criar um espetáculo contando a história de Canudos, mas com uma roupagem bem diferente, né, bem criativa, aliás, e por duas mulheres. Que coisa bacana. Sim. Esse trabalho, ele é resultado de mais de 5 anos, né? De pesquisa do grupo, assim, 5, 6 anos. A gente é um grupo, é a Companhia Biruta, né? Um grupo aqui de Petrolina, já é um grupo que tem 17 anos, e a gente tem esse caráter mesmo investigativo, de pesquisa. É, quando a gente vai montar nossos trabalhos, a gente realmente se debruça, né, nas temáticas, naquilo que faz sentido para a gente. E em 2000 a partir de 2014, 2016, a gente desenvolve uma pesquisa chamada Cenas Ribeirinhas, e essa pesquisa ela vai lançar olhar para essas culturas populares, culturas tradicionais, as culturas que fazem parte do nosso território aqui, do interior do sertão, né? E aí a gente vai se deparando com algumas manifestações populares, enfim, reisadas, samba de véio, São Gonçalo, e a gente entende que tudo isso faz parte da nossa história, da nossa formação. A partir dessas manifestações, não como forma de reprodução, né, dessas manifestações, mas como forma de inspiração artística, energética e tudo mais, a gente passa a usar como base para os nossos trabalhos, para os nossos treinamentos, para os nossos exercícios, né? E Canudos nasce como um desdobramento dessa pesquisa. A partir de 2018 é que a gente foca na história de Canudos, né? Mas sempre tendo essa perspectiva que eu falei em vista, assim, voltando o nosso olhar para quem a gente é, para o nosso território, para a nossa história. E aí, a partir de 2018 é que a gente realmente começa a criar ali um roteiro, né? Vamos dizer assim, o que é que dessa história que aconteceu, desse massacre que aconteceu lá em 1896, 1897, tem a ver ainda com a nossa história hoje, né? Então, é um trabalho que é inspirado nessas práticas culturais de comunidades quilombolas e comunidades indígenas e ribeirinhas também aqui de Sertão de São Francisco. A história de Canudos, ela foi forjada por esse povo, né? Por essas pessoas. E aí, nesse trabalho também, a gente tenta rememorar, né, essa história de resistência também das mulheres de Canudos, porque a gente tem acesso às histórias oficiais, mas muito da perspectiva do protagonismo masculino, né? Por exemplo, em Canudos, obviamente, a gente tem a figura de Antônio Conselheiro, importantíssimo para que tudo acontecesse, né? Como aconteceu, a gente jamais nega isso. Mas tiveram também outras mulheres presentes ali, assim como diversos outros guerreiros e guerreiras, né, que a gente sempre coloca dessa forma, porque foi um embate mesmo assim muito forte. Então as mulheres também estão presentes, né? E não só em Canudos isso acontece, né? Em várias outras histórias a gente sempre escuta muito falar dos homens heróis, né? Das figuras masculinas e em Canudos a gente tentou mergulhar nesse outro lado, né? O que foi muito difícil, porque a história oficial não conta o lugar dessas mulheres nessa história, né? Então foi um trabalho bem difícil assim de pesquisa, a gente quase não encontra vestígios, quase não encontra nada assim, mas foi um trabalho de contra pesquisa, contra cultura ali que a gente tentou fazer para montar esse trabalho. E aí, a partir disso, a gente busca provocar realmente um olhar mais crítico sobre essa história,
sobre essa história oficial, tentar destacar essa importância também que foi da oralidade, dos rituais populares, na construção da identidade cultural. Então, Canudos é baseado, Canudos que eu falo o espetáculo, né? O espetáculo Notícias de Dilúvio, ele é baseado nessa história de Canudos, mas também em diversas outras histórias de resistência do nosso povo sertanejo do interior. Histórias, inclusive, que ainda estão acontecendo. Os povos indígenas seguem em batalha constante, os povos quilombolas seguem em batalha constante. Nós, mulheres, né, temos outras questões também em diversas frentes para discutir. Então, é um redemoinho de histórias que vão se atravessando e que a gente tentou trazer nesse trabalho em 56 minutos. Agora, é bem interessante que, para quem vai assistir, a garotada que vai assistir, os alunos das escolas, vocês contam isso de uma forma que surpreende a muitos, né? Não é aquela história, vocês não sobem no palco e começam a encenar a história de Canudos. Vocês têm um jeito bem peculiar de contar isso de uma forma bem lúdica, né? Nesse trabalho, que é uma ficção, né? A gente trabalha com história real, mas no palco a gente leva uma ficção, mas é também um teatro documentário, né? Porque a gente está lidando com uma história que aconteceu, então a gente também não pode mudar nas informações e tudo mais, mas a gente cria personas para contar essa história, né? Eu faço dos anjos e Cristiane Crispim, que é minha companheira de cena, faz a personagem das dores, que é basicamente duas mulheres que sintetizam essas histórias, né? Em dois corpos, uma história gigantesca em dois corpos. E a gente vai mesclando com encenação, né, com cenas que nós criamos, com diálogos e tudo mais, a partir dessa síntese da pesquisa que a gente fez, mas também a gente traz dados importantes, dados que aconteceram, dados que muitas vezes não são acessados, né? Principalmente pelos jovens, pelos estudantes que têm acesso ali na escola, né, a essa história. A Guerra de Canudos é um ponto, né, que é discutido na escola, mas eu me lembro que quando eu estudei, eu só fiquei sabendo que eram povos revoltados, que não estavam colaborando com o Estado, estavam negando o Estado e não sei o quê. Mas não foi apenas isso, né? E aí, nesse trabalho, a gente vai mesclando essas cenas que a gente criou com narrações mais oficiais, né, mais documentais. E claro, né, a gente tem as brincadeiras, a cultura popular. Em um momento a gente tem uma guerra de espada, né, que é referência ao reisado de guerreiros do Juazeiro do Norte. A gente tem cantigas, canções que fazem parte, né, dessa cultura popular também. Então, é um trabalho para a gente bem especial, assim, e tem tido retornos positivos também, a galera tem curtido, e que bom, né? Muito bem. E para trazer esse espetáculo a Cabrobó, aliás, na verdade, na concepção dele, além da sua participação, também de toda essa equipe, tem um grupo, né? Tem aí o Antônio Veronaldo na direção, tem o pessoal da cenografia. Conta para a gente aí quem é esse time, né? Quem é esse grupo, essa família que faz acontecer o Notícias do Dilúvio. Isso, somos duas mulheres no palco, né? Mas para que isso seja possível, a gente tem essas outras pessoas, né, se movimentando. Então a gente tem Antônio Veronaldo na direção, a dramaturgia, que é essa criação do texto, ela é coletiva, né? Tem Veronaldo ali à frente, junto com a colaboração de Luiz Osetti também, que colaborou na dramaturgia do trabalho. Na cenografia, Cristiane Crispim, que é uma das atrizes, também fez essa direção de arte do trabalho junto com Luiz Marcelo, que é um artista visual também daqui de Petrolina, que contou também com a colaboração de Morgana Caroline, que é outra artista visual daqui, e a gente tem também alguns adereços, né, que foram produzidos por colaboradores também. Temos as espadas que foram produzidas pelo mestre Zenilton, de Juazeiro do Norte. Tem os estandartes que foram bordados também pela bordadeira do Cariri, Irismar. Tem a iluminação que foi criada e é executada por Fernando Pereira também, que viaja conosco nesse trabalho.
Figurino também foi feito por Letícia Rodrigues, que é outra integrante da Companhia Biruta. Ela também faz a execução de sonoplastia, né? Então, todas essas sonoridades do trabalho, ela quem está executando, e fez também o figurino. Deixa eu ver o que mais. Temos também assistente de produção e apoio técnico, que está viajando com a gente também, que é a Ana Freire. E em algumas apresentações também a gente conta com a colaboração de Rita Silva, que é intérprete de Libras, também está com a gente nessa. E nessa viagem que estará conosco em Cabrobó também, para fazer nosso registro, a gente tem Fernanda Valentina. Então, enfim, é uma equipe grandona. Nem sempre a gente consegue viajar assim com todo mundo, né, que está nessa parte mais técnica, mas quando a gente consegue é sempre muito bom, porque essas pessoas são essenciais, né, para o trabalho acontecer. Então tá aí, né, nosso bate-papo com a Camila Rodrigues, que é atriz e produtora, né, junto com esse time todo que ela falou aí do Notícias do Dilúvio. E ainda esqueci de falar de Neida Trindade, nossa assessora de Opa! imprensa, que fez esse encontro aqui nosso possível. Verdade, viu? Verdade. Ela tornou possível essa nossa conversa, verdade, Foi. Neide. A gente agradece aqui publicamente a gentileza e a agilidade dela. Rapidinho, em 5 minutos, a gente marcou a entrevista e estamos aqui batendo esse papo. Falar para as pessoas que estão em casa, então, o espetáculo vai estar em Santa Maria da Boa Vista, no dia 13, lá na Escola Padre Maurílio Sampaio. Então, a turma de Boa Vista vai acompanhar, vai ser às 18 horas lá. Aqui em Cabrobó, vê se eu falei certinho aqui a agenda, pelo que eu estou vendo aqui, Escola Indígena Capitão Dena, na Ilha da Assunção, às 3 da tarde, na sexta-feira, dia 14. Falei Isso certinho? mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Só em Santa Maria, que seria às 6, mas aí depois a gente, junto com a escola, alterou para as 7 horas da noite, mas continua Sim. sendo à noite. E tá certinho. A gente está muito feliz de poder voltar a Santa Maria, né? Voltar à Ilha de Assunção também, que são territórios que fizeram parte também das nossas pesquisas. Então a gente está bem feliz de poder retornar, assim, importante. Pronto. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu até peço desculpa pela minha falha. A gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Cia Biruta, que é uma companhia de teatro, uma companhia artística que é muito importante para o sertão, né? Que bom que a Lei Paulo Gustavo, aí os pareceristas da Lei Paulo Gustavo aprovaram o projeto de vocês. Eu sei que mais virão, né? Mais editais virão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, até para quem da região tá indo morar em Petrolina, está passando uma temporada em Petrolina e quer ter esse contato com o teatro, com a arte, quer estudar, principalmente os jovens, né? Tudo que a Cia Biruta produz, que é muito mais do que esse espetáculo, viu, gente? Como eu falei, a gente tem 17 anos de história, né? Então, a gente é um grupo situado aqui em Petrolina, todos os integrantes são daqui, somos um grupo periférico também, a gente faz questão de levantar essa bandeira, porque é importante. Somos um grupo formado, em sua maioria, por mulheres, né? E Vocês estão dominando o mundo, viu? Nem vão, mas já estão. sim, é um grupo que atua com criação de espetáculos, né, com execução de projetos, de mostras, de festivais nacionais, festivais internacionais também. A gente tem o Pontos Flutuantes, que é esse intercâmbio cultural com outras culturas, né, de outros países. A gente tem também formação para jovens e adultos, chamado Núcleo Biruta de Teatro, que inclusive em abril a gente vai abrir as inscrições Opa! aqui para a formação de uma nova turma, e já é esperado, inclusive, já é uma ação assim tão sistemática que já é esperada aqui na comunidade. Quando é que vai abrir as inscrições do núcleo? Então já, né, dizendo aí, em abril. E a gente também sempre tem outras formações em máscara, que é uma das expertises de Cristiane Crispim, uma das nossas atrizes. A gente tem formação também da formação Corpo e Redemoinho, que faz parte dessa nossa pesquisa voltada para a cultura local, né, da cultura popular e tradicional. E a gente trabalha com espetáculos infantis também, espetáculos juvenis. Enfim, a gente tem buscado sempre estar em diálogo com todos esses públicos. Temos também trabalhos realizados em parcerias também com o intérprete de Libras, para que a comunidade surda esteja presente, não apenas como público, né, mas
tendo ali a possibilidade de se experimentar como artista. Inclusive, nesse núcleo Biruta, a gente sempre recebe pessoas surdas, então a gente está sempre formando duas, três, quatro pessoas surdas ali a cada ano. Isso é muito significativo aqui também para a nossa cidade. É algo que não acaba não acontecendo muito ainda, mas, né, estamos plantando a sementinha. E é isso, assim. Contatos. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, quiser fazer uma visita aí a Petrolina, eu quero conhecer, quero interagir com o pessoal. Não, quero ligar para lá saber alguma informação. Quero convidar para se apresentar na minha cidade. Perfeito. A gente atualmente ocupa o espaço cultural Céu das Águas, que fica no bairro Recorrente, um bairro periférico também, é um equipamento cultural. A gente está sempre lá, ocupando espaço, realizando essas ações, não apenas lá, né, mas principalmente lá. E quem quiser nos conhecer, quem quiser, enfim, ter uma troca conosco, nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube também, como Cia Biruta. No YouTube vocês podem acessar outros trabalhos que nós produzimos também, algumas experimentações audiovisuais também que nós produzimos a partir de trabalhos teatrais. Então é bem legal de ver esse hibridismo, né, dessas artes lá no YouTube. E no Instagram a gente está lá divulgando tudo que a gente está fazendo, seja de formação, seja de espetáculo, seja de conteúdos mesmo, do que a gente está produzindo, mostrando um pouco da nossa rotina também. E quem quiser também nos contactar de forma mais formal, né, também pode enviar um e-mail para a gente, birutaciadeteatro@gmail.com. A gente se responde também rapidinho. E a gente está aberto também para parcerias, para, enfim, realização de outras circulações, receber, a gente ir para outra cidade, receber outras pessoas, enfim, acho que tudo é possível com uma boa conversa e um cafezinho, né? Muito bem. Camila, que simpatia, viu? Muito obrigado. Leve nosso abraço a todos aí que compõem a Cia Biruta, desde a assessoria, a direção, cenografia, todos que fazem parte aí, que ajudam, né, a plantar essas sementes do teatro e da arte na nossa região do Sertão, que ainda é muito carente, e vocês são heróis resistentes do teatro da nossa região. Parabéns, e vou tentar ver vocês lá na Escola Capitão Dena e a gente conversar pessoalmente, tá? Muito obrigado Perfeito, pela será muito entrevista, bem-vindo. muito obrigado pelo bate-papo e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Mário. Só reforçar um pouquinho rapidamente que esse projeto que a gente está realizando está sendo possível, né, apresentar esse trabalho em comunidades que são muitas vezes negadas, né, de ter esse acesso à cultura, como você bem colocou, como as periferias, como os territórios indígenas, né, como o nosso próprio interior, porque às vezes a tendência é a gente sair daqui para ir para a capital, né, e a gente faz questão de ficar, mas isso também é possível porque a gente aprovou um projeto com lei de incentivo público à cultura, né, que é a Lei Paulo Gustavo. Isso é muito importante também de ser dito, que então a gente está aprovando um projeto e devolvendo isso para a comunidade também. Então é uma roda gigante, né? E isso só está sendo possível por conta disso. Agradeço demais aqui seu espaço, para a gente conversar, uma conversa muito gostosa, inclusive, muito tranquila, foi muito bom. Esperamos em outras oportunidades também voltar a conversar mais, e estejam todos convidados aí para acompanhar, na medida do possível, né, o trabalho. Notícias do Dilúvio, um Cantar Canudos, que nasceu agora, mas está pegando estrada. Gente, conversei com Camila Rodrigues, atriz e produtora da Cia Biruta, que está trazendo aqui para os alunos das escolas aqui da região o espetáculo Notícias do Dilúvio. Camila, obrigado, boa tarde, tudo de bom para vocês. Tchau.